Olá, me chamo Guilherme, sou aluno do segundo ano B e vim falar hoje sobre a Revolução Industrial, neste trabalho de Geografia do professor Batata. A primeira Revolução Industrial, ela não só revolucionou o setor produtivo, mas como setor comercial, político, a sociedade em geral e tudo que envolvia aquela época. A Revolução Industrial surgiu na Inglaterra por volta de 1760 até 1850. Foi marcada pela chegada da máquina a vapor na indústria têxtil e locomotiva. A produção deixou de ser artesanal e passou a ser manufaturada em longa escala. A Inglaterra foi a pioneira da primeira revolução industrial, ou seja, foi o centro da primeira revolução, pois detinha diversos fatores à sua vantagem, como o surgimento da burguesia, que tinha o capital necessário para o investimento, o posicionamento geográfico, que tinha acesso aos mercados marítimos, a abundância de recursos, políticas econômicas liberais e a política de cercamento, o que foi responsável pelo êxodo rural. Contexto social da primeira Revolução Industrial. Êxodo rural. Eles pagavam os camponeses para sair de suas terras ou eles os expulsavam. Assim, os camponeses migravam para a cidade. Divisão de classes. Ou você era patrão ou você era funcionário. Condição de trabalho. A mão de obra não era qualificada e tinha muita mão de obra. Péssima remuneração. Crianças e mulheres trabalhando em situações precárias, tendo mulheres grávidas trabalhando e até tendo filhos nas fábricas. E falando em economia, foi nesse contexto que surgiu o liberalismo econômico e o capitalismo industrial. A mão de obra foi substituída por máquinas, deixando de ser manufatura para maquinofatura. Esse meio de produção desencadeou modos de organização da produção industrial, que se preocupava com a produção a menor custo e menor tempo, ou seja, a racionalização do trabalho. Esses modos de organização foram conhecidos como Taylorismo e Fordismo. Em relação à Terceira Revolução Industrial, ela corresponde ao período após a Segunda Guerra, com aprimoramento e novos avanços do campo tecnológico. Essa fase também é conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional. A Terceira Revolução ocorreu em meados do século XX e assumiram posição de destaque o robótico, genética, informática, telecomunicação e eletrônica. Os estudos desenvolvidos nessa área acabaram modificando todo o sistema produtivo, tendo como objetivo produzir mais em menos tempo. Consequências da Terceira Revolução Industrial. Muitas foram as consequências da Terceira Revolução e elas também puderam ser notadas no campo da ciência, na especialização e desenvolvimento das indústrias, na economia e nas relações sociais. Essa fase da Revolução Industrial ainda é vivida nos dias atuais, bem como seus resultados. Muito bem produzidos e inventados nesse período são largamente utilizados pela sociedade, especialmente os eletrônicos. A Terceira Revolução Industrial também foi responsável pelo aumento de multinacionais, o crescimento acelerado das economias e consolidou o capitalismo financeiro, enquanto passou a determinar as estratégias que permeiam o mercado de finanças. As indústrias dispersaram-se pelo mundo, instalando-se em países periféricos em virtude das vantagens econômicas oferecidas. Apesar de todos os pontos positivos citados, essa fase da revolução também trouxe consequências negativas. O avanço tecnológico também mudou a relação do homem e o meio ao passo que transformou o processo produtivo. Produzir mais em menor tempo demanda o uso cada vez mais intenso dos recursos naturais.